Dizem que o Japão é uma terra de contrastes. A modernidade pulsante de Tóquio, convivendo com as tradições milenares de Kyoto, a beleza serena dos jardins de cerejeiras e a escuridão ancestral de suas lendas. E entre essas lendas, poucas são tão arrepiantes e perturbadoras quanto a do demônio Hania, uma figura de contos folclóricos e teatro no. A Hania representa uma mulher consumida pela inveja, ciúme e ódio, transformando-se em um demônio com chifres afiados, olhos flamejantes e uma boca escancarada em um sorriso horripilante. Mas, e se a lenda não fosse apenas uma história? Na primavera de 2017, Akemi Sato, uma renomada pesquisadora de folclore japonês, mergulhou em um novo projeto. Ela estava documentando as histórias de uma pequena vila nas montanhas de Gifu, uma região isolada e conhecida por suas tradições pouco ortodoxas e pela reverência a antigas divindades. Akemi era cética por natureza, uma mente lógica que buscava explicações racionais para cada conto que ouvia. Diário de campo, entrada número 14. A vila de Okuhida Onsen parece intocada pelo tempo. As lendas aqui são particularmente vívidas, quase palpáveis. Mas os relatos sobre uma figura feminina demoníaca que persegue aqueles que nutrem sentimentos de ciúme excessivo são consistentes demais. Começo a sentir um frio na espinha que não tem a ver com o clima da montanha. Akemi estava hospedada em uma ryokan antiga, gerida por uma senhora idosa de olhos penetrantes, a senhora Tanaka. Tanaka-san era uma guardiã das histórias locais, e seus contos sobre a Hania eram os mais detalhados e perturbadores. Ela falava de uma mulher que, tomada pelo ciúme de sua rival no amor, havia se transformado na criatura e agora buscava almas para compartilhar sua agonia. Akemi tentava sorrir, mas um arrepio percorria sua espinha. A atmosfera na ryokan era pesada, antiga. O cheiro de incenso e madeira envelhecida pairava no ar. Akemi começou a notar pequenos detalhes estranhos. Objetos que mudavam de lugar em seu quarto, sussurros inaudíveis vindos do corredor à noite e a sensação constante de estar sendo observada, mesmo quando estava sozinha. Ela atribuía isso ao cansaço, à sugestão das histórias, à sua própria imaginação, trabalhando horas extras. Uma noite, Akemi estava transcrevendo suas anotações. A chuva batia forte na janela e a luz da lâmpada de papel oscilava. De repente, ouviu um som. Um arranhão suave vindo de trás da parede de seu quarto. Ela parou, a caneta suspensa no ar. O som cessou. Provavelmente um rato, pensou. Mas a sensação de que não era um animal era inegável. Era mais intencional. O som se intensificou, tornando-se mais nítido, como unhas arranhando a madeira. Um calafrio percorreu a espinha de Akemi. Ela levantou-se lentamente e encostou a orelha na parede. O arranhão parecia vir de dentro dela. Akemi recuou, o coração batendo forte. A dúvida começava a se infiltrar em sua mente racional. Os dias que se seguiram foram uma descida lenta para a paranoia. Akemi passou a dormir mal, acordando com o menor ruído. As sombras no canto de seu quarto pareciam se mover. Ela via vultos no espelho, apenas por um segundo, desaparecendo quando ela piscava. O aroma de incenso, que antes era calmante, agora parecia sufocante. Uma madrugada, Akemi acordou com o som de passos, lentos, arrastados, do lado de fora de sua porta. Ela prendeu a respiração, o coração batendo como um tambor. Os passos pararam bem em frente à sua porta. Akemi podia sentir a presença do outro lado, uma sensação de frieza e malícia que a fez tremer. Ela fechou os olhos com força, tentando se convencer de que era um pesadelo. Um arrepio gélido percorreu seu corpo.
A porta do seu quarto, que ela tinha certeza de ter trancado, começou a ranger, abrindo-se milímetro por milímetro. Akemi abriu os olhos e viu uma fresta de escuridão entre a porta e o batente. Uma sombra longa e distorcida estendia-se para dentro do quarto. Akemi pulou da cama, pegou um abajur de madeira e se preparou para se defender, embora soubesse que era inútil. A porta abriu-se completamente. Não havia ninguém, apenas o corredor escuro. Mas o ar estava gélido e o cheiro de incenso era quase insuportável. Ela se sentiu tonta. No dia seguinte, Akemi confrontou a senhora Tanaka. A velha senhora ouviu-a pacientemente, seus olhos fixos nos de Akemi, sem qualquer surpresa. A Hanya, ela se alimenta de ciúme, disse Tanaka-san com a voz rouca. Ela busca corações perturbados, aqueles que guardam inveja e rancor. Você tem guardado algum ressentimento, Akemi-san? A pergunta atingiu Akemi como um soco no estômago. Ela tinha sim. Um ciúme amargo de uma colega de pesquisa que havia recebido uma bolsa de estudos que Akemi achava que era sua por direito. Ela havia tentado reprimir esse sentimento, mas ele estava lá, corroendo-a por dentro. Akemi começou a ver a figura da Enya em todos os lugares. No reflexo da água, nas sombras das árvores, nas dobras de seu kimono. A imagem se tornava mais clara, mais definida. Os chifres curvos, a boca escancarada, os olhos de um brilho vermelho intenso. Ela se sentia enlouquecendo, sua mente cética desmoronando sob o peso do terror. As noites eram as piores. Akemi ouvia a voz da Hanya em seus sonhos, um lamento agoniante que se transformava em um rosnado furioso. Ela se via em um espelho e sua própria imagem parecia se distorcer, os olhos se tornando mais afiados, um sorriso malicioso se formando em seus lábios. Ela estava se tornando aquilo que temia. As noites eram as piores. Akemi ouvia a voz da Hanya em seus sonhos, um lamento agoniante que se transformava em um rosnado furioso. Ela se via em um espelho e sua própria imagem parecia se distorcer, os olhos se tornando mais afiados, um sorriso malicioso se formando em seus lábios. Ela estava se tornando aquilo que temia. Em um dos últimos dias de sua pesquisa, Akemi decidiu visitar um antigo santuário shintoísta, isolado nas montanhas. Era um lugar de adoração, mas também de sacrifícios e rituais para afastar os maus espíritos. A senhora Tanaka a havia avisado para não ir sozinha, mas Akemi, em seu estado de paranoia e desespero, sentia que precisava de respostas. A trilha para o santuário era escorregadia e íngreme. A chuva fina havia se transformado em uma garoa pesada. Akemi podia sentir a umidade penetrando em suas roupas. O ar estava pesado, carregado com um cheiro de terra e mofo. Ela sentia que estava sendo seguida. Cada estalo de galho, cada farfalhar de folhas, a fazia virar-se bruscamente, esperando ver a figura da Hanya. Quando chegou ao santuário, o portão de tori vermelho estava em ruínas, a madeira apodrecida. A atmosfera era opressiva. No centro do pátio, havia uma estátua de uma divindade protetora, mas o rosto estava corroído, quase irreconhecível. Akemi sentiu um pânico crescente. Ela não estava sozinha. O sussurro voltou, mais alto agora, diretamente em seu ouvido. Palavras em um dialeto antigo, incompreensíveis, mas cheias de uma raiva primária. Akemi sentiu um toque gelado em seu ombro. Ela virou-se, gritando. Não havia nada, mas o ar estava frio e ela podia sentir o cheiro de incenso, mais forte do que nunca, misturado com um odor metálico de sangue. A sanidade de Akemi estava se esvaindo. O riso veio de todos os lados, envolvendo-a, penetrando em seus ossos. Era o riso da Hanya,
ecoando nas montanhas, misturado com o som de correntes se arrastando. Akemi caiu de joelhos, as mãos sobre os ouvidos, tentando abafar o som. Mas ele estava dentro dela. Ela não podia mais distinguir o que era real do que era loucura. A última coisa que Akemi viu antes que a escuridão a consumisse foi uma figura esguia, com olhos vermelhos flamejantes, os chifres projetando-se para o céu cinzento. A boca, escancarada, revelava dentes afiados, e no seu rosto, um sorriso de puro ódio. O corpo de Akemi Sato foi encontrado dias depois, no santuário abandonado. Não havia sinais de violência física, mas seu rosto estava contorcido em uma máscara de terror. Os olhos, abertos e fixos, pareciam ter testemunhado o mais profundo dos pesadelos. Ao seu lado, seu gravador de fita estava ligado, e a última gravação era apenas um chiado, interrompido por um longo e aterrorizante riso feminino. A vila de Yokuida Onsen se tornou ainda mais reclusa após o incidente. A senhora Tanaka nunca mais falou sobre a Hanya com estranhos. Há quem diga que, nas noites de chuva, o riso do demônio ainda pode ser ouvido nas montanhas, e que o ciúme, a inveja e o ódio continuam a alimentar sua fome insaciável. Mas e você? Acha que as lendas são apenas histórias antigas? Ou que algumas emoções podem ser tão poderosas a ponto de manifestar o próprio mal? O que você faz com o ciúme que sente? Você o alimenta ou o destrói? Porque talvez, apenas talvez, o demônio Anya esteja sempre à espreita, esperando a sua chance.